Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos, capítulo 8. Hoje nós vamos ver o versículo 29. Romanos 8, 29. Olha, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que, ao meu ver, é um dos mais espetaculares da Bíblia. Porque esse assunto, ele nos leva a refletir sobre as coisas de Deus, os pensamentos de Deus para a humanidade desde a eternidade. O que você acha? Vamos tentar, por exemplo, pensar da seguinte maneira. O que você acha que leva alguém à conversão? Será ser resultado simplesmente das escolhas humanas? Ou será se tem uma interferência poderosa do nosso Deus? Ou melhor dizendo, trazendo para a nossa experiência pessoal, o que você acha que te faz estar aqui hoje nessa igreja, ouvindo e interessado nessa palavra, nesse momento? Você acha que é simplesmente uma questão da tua decisão, do teu livre-arbítrio de estar aqui? Ou você percebe que existe claramente uma interferência de Deus na tua história que te conduziu a esse momento aqui? Nós vamos falar sobre a soberania do conhecimento de Deus. E esse assunto, pessoal, eu quero desde já que todos vocês entendam e abordem esse assunto com muito temor. Esse assunto não deve ser utilizado para gerar polêmicas e disputas entre os irmãos. Se algum irmão, você deve buscar do Senhor sabedoria para entender isso aqui. Se algum irmão, ao final da mensagem, isso ficar confuso para você, peça sabedoria, o Senhor vai te orientando, te dando clareza. Mas mesmo que você não entenda isso que vai ser ministrado aqui, isso não é fundamental para a salvação do cristão. Ao mesmo tempo, o assunto que nós vamos abordar hoje, ele não deve ser utilizado para evangelização. Lembre-se que nós estamos falando aqui dos pensamentos de Deus desde a eternidade. São coisas elevadas, grandiosas. A pessoa que não é cristã, ela ainda não entendeu nem as coisas elementares da vida com Deus, a ponto de entender a necessidade de se entregar para o Senhor. Então talvez ela tenha dificuldade demais de entender esses assuntos aqui. Isso para o não cristão pode ser até motivo de escândalo. Mas ao mesmo tempo, pessoal, por mais que esse assunto seja difícil de ser abordado, Deus deixou registrado na sua palavra. E isso aqui que nós vamos ver hoje são os pensamentos de Deus desde a eternidade, que Ele registrou na sua palavra. Se Ele registrou, é porque de alguma maneira Ele tem interesse que nós, servos de Deus, entendamos isso com clareza. E por essa razão, pessoal, eu quero que vocês sejam pacientes comigo, porque eu não vou me apressar em tratar de muitos assuntos nas mensagens de hoje e dos próximos 2 domingos. Eu quero que os irmãos entendam com clareza, para que a gente possa passar para os textos seguintes. Romanos capítulo 8, o versículo 29, mas nós vamos ler do 28 ao 30. Todos acharam aí na sua Bíblia? O texto diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, bota bem a versão aí, certo? Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou,
a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Volta para o 28. Nós já vimos esse 28 aí, pessoal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o que é esse bem que a Bíblia está se referindo aqui? É querer que você seja próspero, tenha saúde e tudo mais? O que é esse bem? Quem são essas pessoas que amam a Deus, que o Senhor chamou e que estão inseridas no propósito eterno de Deus? Quem são? Eu quero repetir um determinado ponto para que ninguém tenha dificuldades com a sequência. Nós já vimos nos domingos anteriores da mensagem dessa sequência que a Bíblia está deixando claro de que esse texto não se refere a todas as pessoas. A Bíblia não está dizendo todas as coisas que cooperam para o bem de todo mundo. Está falando todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados. E chamados segundo um propósito que Deus traçou desde a eternidade. Isso é importante porque nós estamos em tempos que as pessoas falam de uma ideia que nós chamamos de universalismo, que é o entendimento que algumas pessoas têm de que no final todo mundo vai ser salvo, de que algumas pessoas já estão sendo salvas agora, mas outras que não forem salvas agora, que morrerem sem terem sido salvas, elas sofreriam depois de alguns anos e anos e anos, mas no final todos seriam salvos. Que essas pessoas teriam uma segunda oportunidade depois da morte, viu? Alguns dizem isso, né? Terão uma segunda oportunidade depois da morte, para, na hora que virem a morte, virem a sua vida, eles no final vão se arrepender depois de mortas, e aí o Senhor vai aceitá-las na eternidade. Alguns chegam ao ponto de dizer, pessoal, que no final, até o diabo e os seus anjos seriam aceitos por Deus na eternidade, seriam salvos. E essas pessoas dizem que a pregação da palavra hoje só serve para as pessoas saberem que Deus é amor, quer elas creiam ou não. É o que a gente está vendo aqui na palavra de Deus, pessoal? Certamente não. A Bíblia não está se referindo a todas as pessoas. E uma prova disso é João 3,16. Como é que diz? Precisa crer para que não pereça. E aí a Bíblia deixa mais claro isso no versículo 18, quando diz o seguinte: quem crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha, pessoal, para a Bíblia é muito claro. Para a Bíblia existem somente duas categorias de pessoas: aqueles que creem no Senhor de todo o coração e aqueles que não. Existe um povo específico que foi chamado por Deus, para quem todas as coisas cooperam e que estão inseridos no propósito eterno de Deus. Essas pessoas creram no Senhor para a salvação. Mas ao mesmo tempo existe uma condenação específica e terrível para a qual está destinado o diabo, seus anjos e todos aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho. A palavra de Deus estabelece que seja assim. O Deus da Bíblia é um Deus que salva, mas também é um Deus que condena. E Ele é grande, sábio, poderoso o suficiente para julgar com justiça. Alguns dizem assim: Deus é amor. Como é que pode um Deus de amor condenar as pessoas ao inferno? Esse é o Deus da Bíblia.
E é o Deus que diz que não há outro Deus além dele. E nele nós devemos confiar. Na mensagem de hoje nós veremos esse povo que está inserido no propósito de Deus. Por que que eles estão inseridos? Em Romanos capítulo 8, versículo 29, nós vamos ver a primeira parte do texto. Essa primeira expressão que vocês vão ver nesse texto, ela aparenta ser simples, mas ela é muito profunda. Diz assim: os que de antemão, aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu quero que você destaque na sua Bíblia essa expressão, aquele que Deus de antemão conheceu. Em algumas Bíblias tem dizendo pré-conhecimento, né? Deus conheceu um povo específico, de antemão. O que a Bíblia está se referindo quando diz isso, hein, pessoal? Alguns entendem que aqui está se referindo à onisciência de Deus. A onisciência, pessoal, é a característica de Deus de saber de todas as coisas, em todos os lugares, em todos os tempos. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Não tem nenhum pensamento que escape do olhar, da mente de Deus. E alguns dizem que aqui está se referindo à onisciência de Deus, que Deus conhece tudo, antes que tudo aconteça. Por isso seria esse pré-conhecimento de Deus. E aí, quando olham para esse texto, eles dizem que significa que Deus sabia o que iria acontecer. Ele sabia aquelas pessoas que iriam crer e sabiam aquelas pessoas que não iriam crer. Isso é verdade, mas não é toda a verdade desse texto. Eu quero que os irmãos notem que tanto no versículo 29, como no versículo 30, a Bíblia não usa nenhuma expressão para indicar uma ação humana. Está indicando somente ações de Deus. Aqueles que Deus de antemão conheceu, Deus predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. No versículo 30 diz, olha o 30, aqueles que Deus predestinou, como é que diz aí o 8:30? Aqueles que, falando de Deus ainda, aqueles que Deus predestinou, a esses também Deus chamou. E aos que Deus chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Não há qualquer ênfase ao que as pessoas fariam ou deixariam de fazer. Está se referindo a ações de Deus. Ele conheceu, Ele predestinou, Ele o chamou, Ele justificou, Ele glorificou. Então, como nós devemos entender esse pré-conhecimento de Deus no versículo 29? Olha, pessoal, a Bíblia usa essa expressão em 6 ocasiões para se referir ao pré-conhecimento de Deus. Nós vamos olhar cada uma delas na própria Bíblia. Eu quero que cada irmão tire a conclusão a respeito de que tipo de pré-conhecimento Deus está falando aqui. O primeiro se encontra em Atos capítulo 2, versículo 22 e 23. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar comigo. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. O versículo 23 na versão NVI tem dizendo: esse homem foi entregue por propósito determinado
e pré-conhecimento de Deus. Essa expressão pré-conhecimento aparece aqui também. Bom, outras traduções têm falando presciência de Deus, é a mesma coisa, né? Segundo o seu determinado conselho e pré-conhecimento, sua presciência, né? Eu pergunto para vocês, meus irmãos, a Bíblia está simplesmente querendo dizer que Deus sabia que Jesus ia ser crucificado? Está dizendo isso, ele sabia, mas não é somente isso, não é somente segundo a presciência de Deus, mas segundo o plano determinado e a presciência de Deus. A palavra presciência nesse texto aqui indica não simplesmente um conhecimento de Deus que Jesus ia ser crucificado, mas que Jesus foi pré-ordenado que morresse da maneira como morreu. E Deus, antes da eternidade, estabeleceu que fosse assim e usou homens maus para executarem o seu propósito eterno. Deus não foi pego de surpresa na morte de Jesus, antes pelo contrário, ele executou o seu plano segundo o seu pré-conhecimento. A segunda vez que essa expressão aparece é em Atos capítulo 4, versículo 27 e 28. Olha comigo como a Bíblia usa a ideia do pré-conhecimento. É a mesma expressão no original que nós vamos ver aqui. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. É a mesma expressão aqui, pessoal. Na NVI tem dizendo: o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Mais uma vez, a ideia da Bíblia é de que a morte de Jesus, segundo o pré-conhecimento de Deus, esse pré-conhecimento de Deus não é simplesmente que Deus olhou para o futuro e lamentou que o seu filho iria sofrer. Antes, pelo contrário, Deus escreveu a história da humanidade de modo que no tempo determinado ele estabeleceu que enviaria o seu filho para que morresse pela humanidade, e isso Deus cumpriu segundo o seu pré-conhecimento. Nesse sentido, quando se fala em pré-conhecimento, significa pré-ordenação. Deus ordenou que fosse assim, decretou que fosse assim, predeterminou que fosse assim. Não é simplesmente um conhecimento prévio, mas uma ordenação prévia. Esse é como diz em Apocalipse 13:8. Por isso que a Bíblia se refere a Jesus como Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. O mundo estava sendo criado. O Senhor já tinha estabelecido na sua mente que o Senhor Jesus iria sofrer e morrer por essa criação, mesmo antes do pecado ter sido conhecido na humanidade. Vocês ficam admirados que seja assim a palavra de Deus? E isso é pré-conhecimento, pessoal. A terceira vez que aparece essa expressão é no texto que a gente está vendo hoje, Romanos 8:29. A quarta vez que aparece essa expressão é em Romanos 11:1 e 2. Olha como a Bíblia usa essa expressão. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que, como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura, né? Eu quero que vocês se foquem nessa expressão da primeira parte do versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. A Bíblia não está dizendo somente que Deus sabia que o seu povo iria se desviar. Não.
Paulo está querendo expressar de que é um absurdo pensar que Deus teria mudado os seus planos a respeito do seu povo. O povo que Deus de antemão conheceu continua debaixo do pré-conhecimento de Deus. É a mesma palavra no original. E as duas últimas vezes que essa palavra também aparece é em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, quando vai falar dos irmãos da região da Galácia. Ele diz sobre eles a seguinte expressão: ele fala de que eles eram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. É a mesma expressão, presciência, pré-conhecimento, é a mesma expressão sendo usada aqui. Olha o texto, como os irmãos haviam sido eleitos por Deus para a salvação. Foi segundo o pré-conhecimento de Deus. E aí, mais uma vez, algumas pessoas, por conta da dificuldade de entender isso aqui, e uma série de pensamentos que eu acho que vão surgir na cabeça dos irmãos. Por exemplo, como é que um Deus escolhe algumas pessoas e outras não? Por que que ele faz isso? Por que que Deus não escolheu todo mundo? Essas respostas nós vamos ver de maneira parcial no capítulo 9. Algumas pessoas, por terem dificuldade de entender essa doutrina, elas pensam o seguinte: Deus elegeu segundo o seu pré-conhecimento, ou seja, ele sabia que essas pessoas iriam obedecer. Mas eu quero que você note esse versículo. A Bíblia está dizendo que Deus elegeu segundo sua presciência em santificação do Espírito. Não foi por causa da obediência deles. Não foi porque Deus sabia que eles iriam obedecer. Mas Deus os escolheu, os elegeu segundo o seu pré-conhecimento para a obediência. Não é por causa da obediência deles no futuro, mas porque Deus os escolheu de antemão para a obediência. Isso faz muita diferença. A ideia de Deus é que Deus escolheu o seu povo segundo o seu pré-conhecimento, e isso vem antes da obediência de fé do cristão. Isso vem antes da aspersão do sangue de Jesus sobre o cristão, antes do perdão dos seus pecados. Esse é o pré-conhecimento de Deus. E a última vez que a Bíblia usa essa expressão está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, quando diz assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nesses últimos tempos em favor de vocês. No original é a mesma expressão, ele foi pré-conhecido. A ideia da Bíblia não é, mais uma vez eu repito, que Deus sabia que Jesus Cristo ia morrer, mas Deus, segundo seu pré-conhecimento, estabeleceu que ele iria derramar o seu sangue, isso antes da fundação do mundo. Foi pré-conhecido, pré-ordenado. Deus sabia, ele conhece seu povo, porque foi ele quem os escolheu. Nada escapa do conhecimento e da soberania de Deus sobre a humanidade. Mais uma vez, para que não fique dúvidas na mente de nenhum dos irmãos, o que a Bíblia quer dizer quando se refere que Deus conhece alguém? Deus conheceu de antemão, né, segundo o seu pré-conhecimento. Olha, pessoal, a Bíblia está usando uma ideia muito específica aqui em Romanos 8, 29, quando diz aqueles que Deus conheceu de antemão, né, segundo o seu pré-conhecimento. Quando se fala de conhecimento, é uma ideia muito específica aqui. Não é simplesmente que Deus conhece na sua onisciência todas as pessoas,
Olha, pessoal, todo mundo, Deus conhece todo mundo, não é verdade? Deus conhece todo mundo em todos os tempos. Mas aqui está dizendo que Deus conheceu de antemão essas pessoas. A ideia da Bíblia é um conhecimento muito mais específico. Não tem ninguém que Deus não conhece. Não é simplesmente que Deus conhecia quem iria aceitá-lo pela fé, mas está dizendo que Deus conhece essas pessoas de uma maneira especial. Deus os conhece. Por essa razão eles foram chamados segundo o propósito eterno. Isso vem antes da fundação do mundo. Quando a Bíblia está usando essa expressão, ela usa no sentido um conhecimento especial. É a mesma expressão, pessoal, que a Bíblia usa em Gênesis 4, quando diz: Adão conheceu Eva e tiveram filhos. A ideia de conhecer no sentido de intimidade, conhecer profundamente, se relacionar, amar. Deus conheceu o seu povo no sentido de dedicar o seu amor para o seu povo. É a mesma expressão que a Bíblia usa em Amós capítulo 3, versículo 2, quando ela diz o seguinte: eu quero que o irmão bote a versão Almeida Revista e Corrigida, ARC, acho que tem aí, não tem não? É na primeira coluna, viu? Tem 3 colunas. Isso. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vocês. Na versão Nova Almeida atualizada diz assim: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. A palavra conhecer é traduzida da mesma maneira: conheci, escolhi. Não significa simplesmente que Deus tinha conhecimento sobre a vida deles, mas significa que Deus os conheceu no sentido de ter os escolhido. E por essa razão, por Deus ter os escolhido, Deus estava tratando eles de uma maneira diferente. Deus estava os punindo por conta das suas iniquidades, né? Os corrigindo, como um pai corrige o filho a quem ama. Deus conhece o seu povo no sentido de dedicar para eles uma atenção, um conhecimento especial. Deus os escolheu. É a mesma expressão usada para matrimônio. Deus os escolheu para amar. Deus os conheceu como um marido conhece uma mulher. Isso sempre aconteceu, pessoal. Vocês lembram a respeito do povo de Deus? A Bíblia está falando aqui do povo de Deus, de Israel, né? Deus escolheu o povo de Israel dentre todas as famílias da terra. Deus conhece o seu povo. O oposto disso é o que a Bíblia usa lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos naqueles dias vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Olha o que Jesus vai dizer para esse pessoal. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. E está falando aqui de que Deus não conhecia eles de maneira absoluta? Não, Deus conhece todas as pessoas. Está falando: nunca os conheci de uma maneira especial. Nunca os conheci para os ter escolhido, para ser parte do meu povo, para se relacionar comigo. Não está dizendo que essas pessoas não conheciam Jesus. Antes, pelo contrário, que Jesus não conhecia essas pessoas. Elas não pertenciam ao povo de Deus. E por essa razão manifestavam essas características. Essas pessoas nunca pertenceram ao Senhor. Nunca foram parte do povo do Senhor. Não têm nenhuma relação com o povo do Senhor. Deus não os conhece.
Mais uma vez aqui, pessoal, não é a ação do homem que está em questão a respeito do conhecimento de Deus, mas é a ação de Deus em conhecer o seu povo, a quem Ele escolheu. Isso assusta vocês, meus irmãos, falar dessa maneira? Isso muda, em alguma maneira, o seu entendimento a respeito da grandeza, do poder de Deus. A ideia da Bíblia, pessoal, é que o Senhor, segundo o seu pré-conhecimento, sua pré-ordenação, Ele tem um número específico, conhecido, de pessoas que são parte do seu povo e que serão parte do seu povo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo voltará quando o número do seu povo eleito tiver se completado. E isso faz parte do pré-conhecimento de Deus, é o seu propósito eterno, estabelecido desde a eternidade passada, desde a fundação do mundo. É como a Bíblia diz em 2 Timóteo, versículo 2:19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Em Deuteronômio capítulo 7, 6 e 7. Porque vocês são um povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, porque vocês eram o menor de todos os povos. Essa é a ideia de pré-conhecimento. O Senhor os amou, os escolheu. Isso é o pré-conhecimento de Deus. Foi assim que o Senhor chamou Israel para ser parte do seu povo desde a eternidade. Esse é um Deus tremendo. É um Deus que não é pego de surpresa. E diante dele, nós somos como formiguinhas. Mas que ainda assim, Deus escolheu um povo para ser alvo do seu amor. Como que Deus faz isso? Não é segundo as nossas obras, pessoal. Aqui fica claro, deve ficar claro para todos os irmãos. A nossa salvação não foi de maneira absoluta, de maneira nenhuma, resultado das nossas boas obras, de você ter sido gente boa, de você ter tido boas escolhas, de você ter nascido no Brasil ou não, ou em outro país que não era cristão, mas foi segundo um plano pré-conhecido, pré-ordenado de Deus. Como diz também em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, quando fala sobre a salvação do Senhor, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua predeterminação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? Antes dos tempos eternos. Esse é o povo para quem Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Esse é o povo que Deus chamou segundo o seu propósito. Esse é o povo que foi pré-conhecido de Deus. Foi Ele mesmo que determinou o seu chamado. Como diz lá em Salmos capítulo 1, versículo 6, o Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor conhece porque foi Ele que estabeleceu, foi Ele que o traçou. Não, dessa forma, não há como as coisas não cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu eterno propósito. Vocês se admiram que a Bíblia fale dessa maneira sobre o seu povo? Se é assim, como que nós devemos reagir a esse ensino?
Nós já vimos aqui claramente, e no capítulo 6, a Bíblia diz assim: nós vamos pecar para que a graça seja maior sobre nós? De maneira nenhuma. Como nós vamos voltar para o pecado se nós já morremos para o pecado? Se nós já não somos mais escravos do pecado? De maneira alguma. Isso não faz parte da vida cristã. Antes, pelo contrário, o Senhor te chamou para uma nova vida. Como nós devemos reagir a esse ensino? Esse ensino deve causar em cada um de nós um profundo temor a respeito de quem é Deus. Alguém só é salvo, chamado por Deus, por causa do grande poder soberano de Deus em nos resgatar. Caso contrário, ninguém seria salvo. Esse ensino muda a ordem das coisas de um Deus que as pessoas acham que podem escolher ou não, para um Deus diante do qual o mundo deve se curvar e clamar por misericórdia. Esse ensino muda a nossa maneira de reagir diante do Evangelho, porque se é assim, ninguém pode se considerar digno de ter sido escolhido por Deus. Nós estamos aqui diante de um Deus soberano desde a eternidade. Quem sou eu diante desse Deus? Nenhum de nós é digno, nenhum de nós é merecedor, nenhum de nós deve se orgulhar por ter sido chamado por Deus. Antes, pelo contrário, a nossa reação deve ser de louvar o Senhor, que pela sua grande misericórdia nos chamou com grande vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria predeterminação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Não é porque Deus sabia todas as ações possíveis que as pessoas fariam. Não é porque Deus sabia todas aquelas pessoas que creriam. Não é porque Deus sabia que certas pessoas teriam qualidades especiais, propícias para a fé e salvação. Mas foi Ele mesmo que nos chamou com santo chamado, segundo a sua predeterminação. Esse ensino, pessoal, ressalta a misericórdia de Deus em nos chamar para si, mesmo sem a gente merecer. Ele nos chama para uma vida de obediência e de santidade. E Paulo está falando sobre esse ensino para os irmãos, para que eles pudessem ter segurança de salvação, para que eles pudessem entender que o Senhor, que é acima das minhas fraquezas, acima dos meus erros, dos meus pecados, foi Ele que me chamou, que me escolheu, que conhecia a minha vida antes de eu me ter por gente. E se Ele está agindo na minha vida dessa maneira, eu posso ter segurança de que Ele estará comigo até a consumação dos séculos. Eu posso ter segurança de que a boa obra que Ele começou na minha vida, Ele irá completá-la até o dia final. Ele nos chama para a vida com Ele. Por essa razão, os propósitos de Deus na vida do cristão, eles jamais falharão, jamais ficarão incompletos. Todos eles serão efetivados. O Senhor jamais falha. O Senhor conhece a nossa vida antes das dificuldades que nós passamos hoje, antes das tentações pelas quais nós enfrentamos, antes das histórias de
de quedas e levantadas que a gente tem na vida cristã, o Senhor já nos conhecia. Ele nos chamou segundo o seu pré-conhecimento. Se é assim, eu posso confiar no Deus que me chamou para a vida na presença dEle. Deus conhece a fraqueza do cristão, as suas inseguranças, as suas dúvidas, a sua história. Mas Ele escreveu a nossa história de tal modo que todas as coisas cooperassem para o bem do seu povo, de maneira que um dia você conhecesse o Senhor. O propósito de Deus a respeito da tua vida como cristão foi escrito antes de todas essas dificuldades existirem. E Ele determinou o seu plano a respeito da vida da sua igreja. O propósito de Deus jamais falhará. E se é antes da eternidade, pessoal, se desde a eternidade passada o Senhor já estabeleceu esse propósito, o Senhor não muda o seu propósito original, que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. O Senhor não muda, Ele não falha, Ele não tirará alguém que está dentro do seu propósito. Como Ele diz a respeito dos discípulos, nenhum dos que me pertencem se perdeu. O Senhor também não insere ninguém que não esteja no seu propósito. Qual deve ser a nossa resposta diante desse ensino sobre o pré-conhecimento soberano de Deus a respeito do seu povo? A nossa resposta deve ser uma resposta de temor, de humilhação, de gratidão, de louvor ao Senhor pela obra que Ele começou em nossa vida e ao mesmo tempo de entrega de todo o nosso ser a esse Deus.